Bom dia para todos. Nós hoje vamos falar sobre um tema mais técnico, mas sempre com a lembrança para todos nós que o aprendizado, muitas vezes mais árido no campo da ciência, quando nós estamos sob a visão da doutrina espírita, ele deve sempre servir-nos de reflexão para o nosso aprimoramento espiritual. Eu costumo brincar com os companheiros da associação, das minhas lutas pessoais a falar sobre temas muito técnicos, E esse aprendizado na área da saúde, no campo da medicina, em termos da minha alma, é um grande desafio de aprendizado. Eu vejo companheiros fazerem esses estudos e se encantarem com a matéria médica, e eu fico aí nos meus devaneios filosóficos, religiosos. E certa feita, eu, nas minhas lutas e nos meus desequilíbrios pessoais, questionava dentro de mim o que eu estaria fazendo no campo da área médica, da medicina, porque por fontes variadas, as informações sempre foram ligadas às questões da religião, da educação, da área humana. E eu perguntava, o que eu estou fazendo nesse árduo caminho de uma área médica muito mais difícil, porque a gente lida com o sentimento humano de uma forma direta, E eu perguntava, o que eu tenho a ver com a psiquiatria? E ouvi do Espírito Carlos, que nos orienta, uma resposta que me fez calar e entender a minha posição e o meu lugar. E ele disse assim: irmão, a palavra enlouquece muito mais do que você imagina. Entendendo, então, os meus desvarios na fala, eu tento utilizá-la hoje não só como um meio de aprendizado do ponto de vista do conhecimento, mas como um instrumento real de transformação. E falar sobre o aparelho psíquico humano é falar sobre um processo de evolução da criatura. Muitas vezes, nós nos utilizamos de expressões que são facilmente compreensíveis à grande maioria das criaturas, mas que elas não são plenamente verdadeiras. Então, quando a gente fala do corpo humano, por exemplo, é muito comum as pessoas dizerem que o nosso
a nossa estrutura é a estrutura mais evoluída do planeta. Isto, numa observação mais acurada, não é verdade. Os nossos olhos são muito aquém dos olhos de diversos animais. A nossa capacidade olfativa, os nossos ouvidos também. Alguns voam e nós não podemos voar. Alguns têm a capacidade de viver sobre as águas e sem alguma aparelhagem específica nós morreríamos em tais situações. O que nós temos realmente de um grande diferencial no processo evolutivo, ele está contido no sistema nervoso, né? E é essa estrutura sobre a qual nós vamos falar agora, trazendo essa ampliação de recursos que foi dado ao espírito ao adentrar, né, sendo um princípio inteligente, a condição, né, de espírito humano. E, nesse sentido, André Luiz, em sua obra, traz informações muito interessantes. Informações essas que hoje parecem bastante óbvias para o estudo médico, mas que naquela época que foram ditadas ao médium Francisco Cândido Xavier e ao médium Valdo Vieira, essas informações, elas não eram claras e não estavam presentes com a propriedade da observação que nós vamos ver aqui no campo da ciência. Décio ontem nos lembrava essa condição que é real, né? André Luiz, ele é um espírito com uma capacidade diferenciada na sua caminhada. Independente, né, das visões, dos pontos de vista de quem ele poderia ser ou não quando encarnado, o certo é que esse espírito, ele teve um preparo não só no campo médico, mas advindo de uma história de aprendizado no campo literário para nos passar, numa linguagem ao mesmo tempo técnica e leiga, informações que muitas delas só foram clareadas décadas e décadas depois dos escritos, e algumas delas hoje ainda merecem a atenção e a busca do que a ciência vai poder ou não comprovar, porque trazem para a gente explicações muito lógicas, embora a ciência não tenha comprovações suficientes para essas questões. Nesse sentido, né, alguns dos orientadores de André Luiz, que isso é importante que a gente se lembre, estes textos, eles não são da lavra autoral
de André Luiz. Ele funciona como um repórter científico no mundo espiritual a nos trazer lições de sábios espirituais com muito maior propriedade do que nós podemos imaginar. Eu gostaria, na minha ignorância, de saber quem eles são na história da humanidade, mas a gente percebe que eles têm um conteúdo e uma possibilidade de ensinamento muito maior do que a grande parte da humanidade. Então, André Luiz, estudando sobre o sistema nervoso, o aparelho psíquico humano, ele vai nos trazer diversas informações para a nossa percepção. E a nossa fala, pelo nosso tempo, ela vai ser um en passant em determinados fatos ou dados, porque nós, para estudarmos um tema como esse, não bastaria uma jornada inteira dessa. Vamos lá. Vamos ver, o modelo a partir da obra de André Luiz. Então, nós temos, na sua observação, e depois ele vai nos mostrar que isso é uma forma de se ler e que existe uma maneira melhor de se entender, que nós teríamos, se assim pudéssemos chamar, ou podemos hoje entender, um cérebro inicial, um cérebro desenvolvido e um cérebro a ser desenvolvido. Lembrando que hoje, cada vez mais, esse cérebro a ser desenvolvido, ele está cada vez mais em funcionamento, e a ciência vai vendo que aquilo que naquela época, para o mundo científico, era uma parte bastante desconhecida, as informações que vêm dos espíritos, elas estão cada vez mais e gradativamente mais sendo comprovadas. Esse cérebro inicial, que seria, na linguagem de André Luiz, o repositório dos nossos movimentos instintivos, daquilo que nós recebemos ainda como princípio inteligente e que se amplia como um recurso do ser na Terra, esse ser que ele tem uma característica diferenciada, mas advém, de uma família de primatas, e seria esse cérebro primitivo inicial a sede das atividades subconscientes. Nós vamos falando sobre isso aos poucos, e seria o arquivo de todas as experiências do ser, desde a sua criação, a sua presença, como realidade na jornada da evolução até este nosso momento. Nós temos, uma parte desse aparelho psíquico que serve para as nossas manifestações na vida atual, que traz aquilo que está depositado nesse cérebro primitivo, que é fundamental e imprescindível
para essa vida. Por que que isso é importante entender? Porque nós não nos lembramos de tudo, mas nós temos em nós a memória de todo esse desenvolvimento. Tudo o que nós fazemos hoje, do ponto mais material do organismo, até as vivências mais transcendentes do aparelho psíquico, elas têm bases que foram construídas num tempo que nós não sabemos determinar. Muita gente, às vezes, iniciante na doutrina, acha que isso aconteceu no planeta Terra. Mas muitos de nós estamos numa jornada evolutiva onde esse planeta já é uma nova oportunidade de refazimento de caminhada. E, infelizmente, da maneira que se caminha a humanidade, muitos de nós vamos ter que arrumar um outro lugarzinho complicado para recomeçar, porque não temos aproveitado a oportunidade adequadamente para nos transformarmos na única coisa para a qual nós fomos criados, para sermos homens de bem, criaturas que são verdadeiramente filhos de Deus, como herdeiros de seu patrimônio, fazendo desse patrimônio, um serviço de amor para a humanidade. E nós temos uma parte do nosso cérebro, aonde dormem, segundo as orientações que André Luiz recebe, material de ordem sublime e que é a parte mais nobre do nosso ser, aonde se manifestam as nossas grandes virtudes, os nossos grandes recursos. Nesse processo, a gente então vai entender que nós não temos simultaneamente 3 cérebros. E os espíritos vão nos explicar, e André Luiz traz essa imagem, que é como se fosse um castelo de 3 andares. O primeiro andar, que é o andar da subconsciência ou do subconsciente, é onde reside os nossos impulsos automáticos, aonde se controla a nossa pressão, a nossa temperatura, a nossa digestão, a nossa respiração, tudo que nós fazemos automaticamente e que a gente nem se preocupa, porque o organismo foi trabalhado, milhões de anos em diversas outras condições para que hoje isso acontecesse automaticamente. Então, esse mundo desse primeiro andar, ele é o sumário dos nossos serviços já realizados. E, embora eles sejam coisas bastante voltadas à sobrevivência na Terra, eles são de fundamental importância, porque sem eles o ser não poderia caminhar no seu processo de desenvolvimento.
Então, não se desliga um cérebro e liga uma outra parte, desliga a outra parte. Não. Eles funcionam simultaneamente. Como isso acontece, nós não sabemos. A neurociência hoje tenta entender todo o nosso sistema neuronal, né? Mas ele é um computador de uma geração que a gente não tem capacidade ainda de entender, e muitas das suas áreas, muitos dos seus, né, falando numa linguagem, muitos dos aplicativos são iguais aos aplicativos que a gente tem no celular. Quando a gente compra um celular, a maior parte da gente não sabe nem para que serve, mas eles têm uma função, e um dia vão poder ser utilizados, né? E outros funcionam sem nós nem percebermos o que está acontecendo. Esse primeiro andar, ele é a sede do hábito e do automatismo. Agora, eu gostaria de que a gente lembrasse com clareza que esse hábito aqui não é um hábito negativo. São os hábitos que o ser adquiriu para a sua sobrevivência. Os hábitos negativos, que são os vícios, eles são construções do ser no segundo andar da sua caminhada. Muitos de nós queremos culpar, né, essa parte mais animal do ser pelas nossas dificuldades. É muito comum os outros dizerem assim: os homens são violentos porque isso vem dos animais. Isso é uma mentira. Erich Fromm, num livro sobre a agressividade humana, ele diz claramente e lembra que os animais, eles não são violentos, eles são agressivos. E a agressividade deles é um instrumento de defesa. Eles não fazem a agressividade pelo simples fato de querer ser agressivo ou de ter prazer com a agressividade, que são sintomas de crueldade. A crueldade é humana, não faz parte do reino dos animais. É importante a gente entender isso, porque nós vamos ver que são essas atitudes necessitadas de transformação da criatura na sua caminhada. O segundo andar, né, é o andar do consciente, seria esse lugar onde nós estamos hoje psiquicamente. Ele é o domicílio das nossas conquistas atuais. Nele estão as nossas habilidades, as nossas tendências, as nossas aptidões, que nós fomos construindo. Muita gente quer ir para o passado, né, fazer regressão. Eu não tenho nada contra regressão, hoje eu não trabalho quase com isso, mas acabei fazendo curso de terapia regressiva, já trabalhei muito com regressão. Mas eu levanto, é só você pensar e olhar o que você é hoje, que ele fala de quem que você é e que caminho é da sua vida. Nesse segundo andar estão qualidades nobres que estão sendo edificadas.
Então, aqui também não é um lugar só de coisas negativas e difíceis. E a gente precisaria mudar esse nosso olhar na vida, porque a gente tem mania de olhar para o meio copo vazio. E a gente muitas vezes é pouco grato pelo meio copo cheio. Ninguém é só ruindade, como ninguém nesse plano que nós estamos é plenamente bom. Nós estamos aí aprendendo essas coisas. E esse lugar é um lugar de um aprendizado fundamental. Primeiro, do esforço. E esforço envolve inúmeras posturas da criatura humana nesse processo de transformação. Eu tenho que ter propósito, eu tenho que ter persistência, eu tenho que ter disciplina, eu tenho que adquirir inúmeras condições que vão me ensinar a ativar a vontade, que faz parte desse andar da nossa construção evolutiva. Muita gente confunde desejo e vontade. Vontade é algo superior e, segundo o Espírito Emmanuel, em Pensamento e Vida, a vontade é a sábia gerente de todo o nosso mundo mental. Então, quando a gente fala de vontade, a gente está ativando aquela parte nossa vinculada ao divino para um sentido superior da vida. A maioria de nós tem muito desejo. Poucos de nós sabem utilizar um pouco que seja da nossa vontade. E nós temos o terceiro andar, que é o andar do superconsciente, que é a casa das noções superiores, onde estão a consciência da lei divina, a possibilidade da manifestação do amor e de todas as virtudes. E que, pouco a pouco, essa área nobre, que muita gente, durante muito tempo, achava que era uma área adormecida por não terem conhecimento, ela é que constrói o ideal e a meta superior. E nesse contexto, essas energias desse terceiro andar, à medida em que nós vamos podendo acessar e saber utilizar, nós vamos fazer com que essas energias e recursos controlem os nossos impulsos difíceis que ainda se manifestam no nosso dia a dia. Nesse caminho, então, a gente pode lembrar, que nós teríamos, numa linguagem que a ciência foi se ampliando e desenvolvendo, um cérebro primitivo, o arquipálio, da autopreservação, onde estão os nossos recursos para a sobrevivência,
um cérebro intermediário chamado de páleo, que é o sistema límbico, aonde moram as nossas emoções, né? A tristeza, a raiva, o medo, a ansiedade. E o cérebro racional, que eu acho que empobrece essa fala, porque ele tem muito de sentimentos, e sentimentos nobres, chamado também neopálico ou neocórtex, que tem as tarefas intelectuais, né, aonde o homem constrói a sabedoria, lembrando que na abordagem de Emmanuel, sabedoria, né, é o conhecimento que é banhado pela energia do amor. Então, dentro de uma breve visão anatômica, porque não acho que teríamos esse tempo, o sistema nervoso central, ela é uma região do corpo mais desenvolvida, mais próxima do perispírito, segundo as informações, né? O neurônio é a célula mais desenvolvida do ser, mais próxima da célula do corpo perispiritual. E cada região cerebral mais antiga, ela serviu de alicerce para uma região que futuramente seria desenvolvida. Então, a região mais primitiva do cérebro, né, ela envolve o tronco cerebral e uma porção do diencéfalo. Então, ela envolve a ponte, o bulbo, né, e ela envolve parte do diencéfalo. Ela é responsável pelos mecanismos de informações e funções primárias fundamentais. É nela que estão os nossos reflexos e instintos, né? Lembrando que o instinto é uma forma primitiva de inteligência, segundo o que a gente deduz no Livro dos Espíritos, quando Kardec fala sobre a questão da inteligência. Ele é nessa área anatômica que estão a base instintiva para os sentimentos. É lembrar que a gente tem um desenvolvimento desse aparelho psíquico. Primeiro nós temos as sensações, né? Depois nós temos as emoções e posteriormente nós temos os sentimentos. As sensações estão ligadas, né, às células sensitivas, a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar. Depois nós caminhamos para as emoções. Nós temos aí as emoções mais básicas, né? A medicina chinesa nos lembra aí as 5 emoções mais primitivas, que é o medo, a raiva, a tristeza, a alegria e a preocupação, ou outros interpretam como sendo a ansiedade. Eu acho que a ansiedade é a preocupação adoecida. Nessa área, nós temos o centro de agressão, de sobrevivência, de luta. Lembrando que ser agressivo não significa ser violento. Ser agressivo significa lutar e manter o seu processo de vida. Se alguém me ataca e eu me defendo, isso é um ato de agressividade, fisicamente. Crueldade, né? É eu estar a quilômetros de distância mandando uma bomba de alta intensidade para atingir pessoas que eu nunca vi na vida e que eu acho que elas me incomodam o poder que eu quero ter. Né? Essa
violência que a gente vê na guerra humana cada vez maior. Então, ser agressivo necessariamente não é um ato de violência. E, nesse lugar, nós temos algumas emoções básicas, mas nós vamos ver que a segunda grande divisão do cérebro, ela engloba uma área central, né, do cérebro, que envolve, nesse campo, né, o sistema límbico, que tem a amígdala, não é a amígdala que nós temos aí na amígdala palatina, não, né, é uma estrutura no cérebro, o tálamo, o hipotálamo, né, nós temos aí a hipófise, o hipocampo, a área septal, fórnix, o córtex órbito-frontal e a circunvolução do giro do cíngulo. Essas estruturas coloridas aí todas envolvem essa segunda grande divisão do cérebro. É onde estão os nossos centros de emoção, que nós precisamos aprender a dominar e usar. Nós não temos que inibir, desaparecer com eles. Eles têm função. O grande problema é o que eu faço com a minha tristeza, com o meu medo, com a minha raiva, com a minha alegria, com a minha ansiedade. E essas áreas constroem ferramentas, né, produz a memória, um tipo de memória diferente da memória anterior, porque ela é uma memória afetiva, ela passa a ser já uma memória intelectual, ela tem um conteúdo diferenciado. Não é a memória que eu tenho de controlar o meu coração batendo, sem nem lembrar que isso está funcionando. E é aí que nós estamos para aprender. Então, o nosso objetivo, do ponto de vista do aparelho psíquico principal, hoje, né, falando desse nível, é para aprender a controlar as emoções, a construir memórias efetivas e afetivas positivas e fazer um aprendizado para a nossa transformação. E a área do terceiro cérebro, ela é mais externa e ela é mais frontal, né? E se nós temos uma coisa diferenciada e bastante evoluída, e cada vez mais isso vem sendo comprovado, é o lobo frontal, né? É essa região mais nobre de todas as coisas, aonde estão as expressões mais nobres do ser. E isso já não é mais só uma informação que André Luiz oferecia lá e que a gente não sabia, porque hoje a neurociência tem cada vez mais ideias sobre isso. Esse neocórtex humano, né, ele envolve o lobo frontal, o lobo temporal, o lobo parietal e o lobo occipital, na sua parte mais externa, aonde nós temos o nosso controle dos nossos movimentos voluntários, né, nós temos a compreensão da audição, da memória, né, o entendimento, né, a decodificação das nossas emoções, aonde a gente passa a ter consciência da nossa sensibilidade corporal, né, e de toda essa questão que é real. A gente aqui está vendo, e vendo muito mais do que pode estar imaginando. Quando eu tomo consciência de um ponto,
né? Eu não estou usando só a instrumentação neuronal do aparelho visual, do sistema da visão. Eu estou tomando consciência do que eu vejo. E isto, do ponto de vista espiritual, é fundamental. Porque a gente passa a vida, eu falo que um pouquinho pior do que bicho. Porque às vezes bicho não tem essa capacidade, embora muitos deles estão cada vez mais desenvolvendo inteligência. A gente tem muitos recursos e a gente passa na vida sem saber o que a gente está vivendo, o que está fazendo. Tem gente que não sabe nem o que está comendo, por onde está andando, o que está fazendo na vida, né? E é esse processo evolutivo que é importante. Então, André Luiz nos demonstra esses aspectos evolutivos da estrutura cerebral que, posteriormente, a ciência vai comprovar. Ele explica as conquistas individuais implementadas no físico, por que determinadas pessoas têm determinadas habilidades e outros não têm, determinadas aptidões que outros não têm, que isso é um contexto de conquistas e crescimentos nas diversas encarnações do Espírito. Ele vai nos mostrar isso, né? Todo esse processo, e vai mostrar que a obsessão e a sintonia mediúnica, em situações de aparente discrepância vibratória, né, embora envolvam o mesmo aparelho na manifestação orgânica da mediunidade, a diferença da percepção mediúnica ou da sensibilidade no processo obsessivo tem a ver com as nossas conquistas, com a nossa história, com todo o nosso processo de crescimento. Ele ainda vai clarificar a razão da grande ação das forças instintivas, por que nós ainda somos seres muitas vezes instintuais. A nossa história, né, certamente de milhões e milhões de anos, ela foi uma construção nesse campo. A nossa oportunidade como espírito tem muito menor tempo. Então, nós somos capazes de lidar com a sobrevivência com maiores recursos do que com a capacidade de utilizar a inteligência, a razão e o sentimento com propriedade. Porque nós estudamos numa escola do instinto há milhões de anos, estamos num curso de sentimento e razão há muito menor tempo. Isso deveria, pelo menos, fazer com que a gente aprendesse a ser mais caridoso conosco e com a humanidade. Ele nos mostra ainda o papel dos recursos de cada instância psíquica dessa para a regulação a partir das anteriores, e ele demonstra, e Emmanuel esclarece isso, que a vontade preside o esforço, que a disciplina, preside o esforço que disciplina o hábito e o automatismo. Então, essa coisa de dizer que eu vivo mal porque a carne é fraca, isso é uma desculpa esfarrapada para a gente manter-se fazendo coisa errada. Porque nós temos recursos muito maiores nesse contexto.
O consciente, então, que esse momento nosso constrói o presente e demarca a continuidade evolutiva. E a proposta desse superconsciente que André Luiz nos traz, que foi inovadora, ela explica o enigma das chamadas áreas silenciosas do cérebro, que hoje já não são. Ela fornece a certeza da evolução e da equidade da criação, e ela denuncia os recursos latentes e a necessidade de transformação da humanidade. Então, ninguém veio aqui para ficar parado e permanecer nesse lugar. Então, caminhando para as nossas últimas reflexões, voltando para o campo, onde que eu me sinto muito mais tranquilo, que eu acho que é muito mais importante para a alma humana, pelo menos dentro de mim, nós fomos buscar algumas falas de Jesus que se vinculariam a esse aprimoramento do aparelho psíquico. Para cada criatura que estagia numa dessas fases, Jesus tem uma orientação, demonstrando a certeza da evolução e da existência da lei em nossas vidas. Em João, no capítulo 3, no versículo 13, há uma fala de Jesus muito interessante, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de compreensão. Ele diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Esse é o processo da evolução. O processo da evolução, segundo os Espíritos nos ensinam, é um processo de espiral. Eu estou aqui embaixo, no primitivo, e eu chego ao topo da espiral, e o que acontece? Que é o céu do que eu consigo num estágio de evolução, eu volto como se eu voltasse à condição primitiva com mais recursos e vou fazer nova estágio. Ontem eu usava a raiva para ser violento. Hoje eu uso a energia da raiva para vencer as minhas lutas. O processo é cada vez maior de uma oitava. Ontem era olho por olho, dente por dente. Anteriormente era uma dentadura inteira por um dente. E amanhã eu vou aprender que se alguém bater numa face, eu vou dar a outra. É esse o processo. Aqui não está se falando de que vai ao céu e volta ao céu. É que em cada momento da nossa evolução, a gente tem um topo de recurso. E quando chega a esse topo, nós temos que recomeçar para aprender novas coisas, em novas situações, em novo aprimoramento. É esse o processo de evolução. E ele não termina, ele não se estanca, porque o ser foi feito para servir ao irmão e a trabalhar em nome da lei de forma constante. Mas aí nós fomos buscar, dentro dessa visão, o que Jesus pode nos ensinar se a gente ainda se acha ou se acredita estar no porão, da nossa inconsciência. Dr. Roberto Lúcio tem 10 minutos.
Ninguém tira um pedaço de um vestido novo para coser vestido velho, pois que romperá o novo e o remendo não condiz com o velho. Lucas 5:36. A gente, não sustenta o homem velho em nós. A gente usa o aprendizado do nosso inconsciente para a transformação de um homem novo. Querer se justificar e se manter nesse processo é perder a oportunidade de crescimento e transformação. Para aquele que está no estágio atual da consciência, o convite de Jesus está em Mateus, no versículo 24 do capítulo 16, aonde ele diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu ouço todo mundo falar todo dia sobre isso, é uma frase bonita, ela é de efeito, Rosarinho? Parece... Será que a gente entendeu o que esse homem aqui, porque hoje esse homem a gente vê ele de uma figura tão bonita, A música faz me levar a emoção aí, de chegar a Jesus. Esse homem era meio doido naquela época, Ele falava de coisa que não dava para o povo entender. Você já pensou o que é isso? Se você quiser me seguir, você tem que abrir mão de você. A gente não quer abrir mão do que tem, abrir mão do que a gente é em favor do outro. Pior do que isso, porque ele não ficou satisfeito com isso, não. Ele disse assim, pega a sua cruz. Mas você está falando para a gente abrir mão de mim e eu ainda tenho que carregar minha cruz? Tem. E não é só isso, não. Você vai carregar me seguindo. E alguém aqui se lembra onde acabou o caminho desse homem na terra? Foi numa cruz. Crucificado, humilhado, ofendido, desrespeitado. Quem é de nós que está disposto a esse lugar? Pedro disse que morreria por ele lá e traiu ele 3 vezes, mentindo que não o conhecia. Judas o entregou porque achava que se entregasse Jesus, ele ia mandar os anjos dele na terra e iam tomar o reino de Roma em favor dos judeus. Os outros fugiram no seu momento de maior dor. É essa a proposta que nos é feita nesse momento. Emmanuel, numa página do livro Fonte Viva, ele fala claramente disso, e o dia que eu li, parei para pensar, falei assim, será que eu dou conta disso? Que ele disse que a mensagem e o convite de Jesus é para que a gente seja servo sofredor. A gente vai à casa espírita para ficar livre da dor, a gente vai para a casa espírita para ficar livre do problema, da dificuldade, a gente está querendo uma vidinha fácil, um caminho fácil. Não é esse o convite de Jesus para esse momento da nossa construção. Eu falava da violência, e aí especificamente, embora o mundo sobre, do que os russos estão fazendo com os ucranianos.
Mas nós todos somos extremamente violentos. Quantos de nós não desejou em algum momento que o presidente da Rússia fosse assassinado para ver se acabava a guerra e ficava livre? A nossa bomba é o que os outros não veem. São as nossas energias de violência. Não tem nada a ver de renunciar, de tomar sua cruz e de seguir. Jesus fala para aqueles que buscam atingir o subconsciente: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem quiser atingir o patamar possível de evolução nesse planeta, tem que buscar, antes de tudo, as coisas do reino de Deus. E as coisas do reino de Deus não é tudo aquilo que a gente buscou até hoje em nome da religião. Buscar o reino de Deus é renunciar a nós mesmos, é tomar a nossa cruz e seguir. É buscar a justiça. Lembrando que a justiça, no conhecimento judaico, é semelhante à lei de amor. Quando se fala de justiça, não está falando de olho por olho. Está falando de respeito, de dignidade, de acolhimento, de cuidado. E se nós soubermos buscar isso, todas as coisas nos serão acrescentadas. Do ponto de vista material, o Senhor já nos deu a morada, o templo do Espírito Santo. Ele nos deu o recurso do aparelho psíquico com todas as possibilidades que são necessárias para nos transformarmos em homem de bem. Basta, simplesmente, que a gente tenha a dignidade de um Paulo de Tarso, que depois de perseguir e matar os seguidores de Jesus, ao deparar com ele nas portas de Damasco, após a queda do cavalo, teve a coragem de dizer: Senhor, que queres que eu faça? Se nós temos propósitos reais de amor, de transformação, tenhamos coragem de, fechando-nos no nosso quarto íntimo, fazer essa pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Muito obrigado.